Salve, salve, ricas queridas, muito boa noite, boa noite, boa noite. Domingou, e como é de costume, todo domingo a gente se encontra aqui nesse mesmo horário, às 20 horas, nesse mesmo lugar, aqui no nosso canal do Instagram, pra gente bater um papo em torno ali de uma hora para algum assunto onde a gente queira aprofundar um pouco mais desse mundo da educação financeira voltado para mulheres 40 mais. E hoje é o início de uma semana, né? Para quem não sabe, domingo é o início de uma semana. Eu tenho que ficar me lembrando disso várias vezes, porque eu fico com a impressão de que a semana começa segunda-feira. Mas hoje é o início de semana e nessa semana todinha eu vou ter, todinha, eu acho que até quarta-feira, várias lives, com convidadas. Olha só, uma semana inteira com lives com convidadas. E para estrear o dia de hoje não podia ser diferente, uma pessoa que eu admiro tanto em termos profissionais, que foi assim que eu cheguei até ela, mas depois muito mais quando consegui entrar um pouco mais na cozinha e virar amiga. E sem mais delongas, quero chamar aqui ações. Cris Paz, chega mais aqui para nós. Oi! Tudo bom, sua linda? Peraí que eu vou colocar o filtro maquiagem. Só um minutinho. Coloca, coloca um filtro aí, porque eu coloquei no meu também. Não dei conta de Ai, ficar pronto, sem filtro, maquiei. não. Hoje a coisa tava meio perigosa. Ai, eu aqui também, Tá uma confusão aqui na minha casa, que eu tô fazendo faxinão. Aí tá naquele momento assim que eu já tô exausta e as coisas. Tem pouca coisa no lugar, ainda muita coisa para entrar no lugar. Mas tudo bem. Aí eu falei, não, peraí, deixa eu me recompor. Coloquei os óculos. Pelo menos isso. Seu cabelo tá maravilhoso, tá divo. Falei com você essa semana aqui, né? Que eu não tinha visto ainda. Mas ficou É, lindo, ficou incrível. Ficou muito obrigada. Tá, bom. tá legal, porque eu e você, a gente tá numa paleta assim. Você na paleta do preto, É, pele morena, linda, maravilhosa, e eu na paleta dos marrons. super combinado, né? A gente super É? combinou antes o que vestiríamos e como apareceríamos aqui hoje. Só Os que nossos não. óculos lindos, maravilhosos. Ó, primeiro te agradecer por mais uma vez ter dado aí um sim para esses convites que eu faço para você aqui na rede, nossas lives, nossos encontros, pelo Delícia. menos na minha percepção, são tão ricos, são tão gostosos. E a gente vai fazer dois, né? Vai fazer um hoje e outro no próximo domingo com um outro tema. Então, obrigada mais uma vez, minha querida. Obrigada mesmo. E o tema de hoje, a turma que está entrando aqui, a gente vai falar aqui, ó, coloquei aqui em cima, sobre essa questão do equilíbrio de corpo, mente e bolso e o que, que a gente faz em 2025. Como eu não sei como faz, por isso que eu chamei a Cris e agora eu vou ficar aqui ouvindo para ela me ensinar. É engraçado, né? Eu não tenho resposta pronta, mas eu sempre penso nas coisas e hoje eu fiquei pensando que a gente ia falar sobre isso, né? Fiquei pensando muito nessa palavra É, equilíbrio. E eu acho que ela, em si, já tem uma resposta, né? Porque toda vez que a gente fala a palavra equilíbrio, a gente já está falando já tem muita informação nessa palavra. A gente já pensa na balança equilibrada. Tem a balança dois lados, ou imagine uma balança que tem vários lados, né? sim. E eu acho que o equilíbrio em si, ele já tem muitas respostas. Então, talvez a primeira palavra que eu fale que vem disso é observação e autoconhecimento. Então, por exemplo, eu tenho momentos em que eu percebo que eu estou gastando mais, tem momentos que eu estou exagerando em algumas coisas. Eu sou uma pessoa que tende a exagerar em algumas coisas, então eu tenho que puxar para o outro lado, né? Por exemplo, eu passei 20 dias em São Paulo, na casa do meu namorado. Aí 2 dias eu fiz ginástica, porque lá eu adapto o meu treino, e os outros eu não fiz por outros motivos. Uhum. Então, aí cheguei aqui, aí não consegui, porque tinha muitas coisas para fazer. Estava super disposta a ir na ginástica na primeira semana, não deu, mil coisas aconteceram. Aí, assim, eu acho que tem uma palavra que entender que isso está acontecendo, e a outra palavra é perdão também, e falar assim, gente, não deu, não deu, não vou sofrer. E aí, eu acho que
essa consciência, esse autoconhecimento, essa observação que me faz entender onde eu estou exagerando, onde eu não estou exagerando, me faz escrever também um pouquinho sobre isso, para mim mesma. Então, eu acho que isso pode ser um caminho. E aí eu descobri que no meu banheiro tem uma parede, porque o meu box, ele é grande. O chuveiro ocupa uma parte pequena dele. Ainda tem uma outra parte que dava, sei lá, para tomar banho assim. Botasse mais um chuveiro, dava para tomar um banho 5 pessoas ali. E aí eu fico olhando para uma parede que tá vazia, branca. Aí eu peguei aquela caneta Posca e eu coloco coisas ali que eu quero que aconteçam, assim, que eu não só quero que aconteçam, como coisas que eu quero fazer. Então, em cada banho que eu vou tomar, eu mentalizo uma dessas coisas e vou muito pensando nisso, ou vou repetindo, porque eu sei que tem essa questão da neurociência mesmo, que a gente pode mandar essa mensagem positiva para o nosso cérebro. Porque eu acho que o mundo hoje está muito complexo, está muito difícil. Então, um exagero que eu sinto, por exemplo, que acontece muito, é eu entristecer com todas as notícias do entorno, sabe? Então, eu tenho que fazer eu tenho que tentar sempre. Eu sou minha própria aluna, mas eu também sou minha própria inspetora. Então, eu acho que o equilíbrio ele começa um pouco assim, da gente se observar. Porque senão a gente já pensa assim, ah, mas eu gasto demais. Quem diz que você gasta demais? Quem diz que você é desequilibrado como todo mundo é? Se você não olhar para si, você vai olhar só para as regras que vêm de fora, né? Acho que é um começo de conversa, assim. E como aqui eu vou trazer um outro ponto de vista de uma coisa que tem trazido para mim assim com relação a isso que você falou de equilíbrio, né? E eu gosto muito desses papos que a gente faz aqui, primeiro porque a gente não combina tema, quer dizer, combina o tema, né? Mas a gente não pontua ali o que é que vai falar, o que é que isso não tem. A gente nunca conversa sobre Nunca. o que vai falar. Nunca. Quando a gente se dá conta, nosso é o dia da live de nós duas e a gente vai e a gente sabe que vai funcionar bem, assim. Tem uma coisa que acontece aqui que o diálogo é bacana. E um dos princípios que eu acho muito interessantes nessa conversa, Cris, que eu acho que nós duas concordamos, é o quanto que a gente não acredita em manualizações. Naquela coisa de dizer, faça desse jeito, porque desse jeito você vai ser feliz. 3 princípios para. A gente sempre foi muito aquela de contestar, um pouco subversivas ali nas regras. E quando você me falou de equilíbrio, me deu vontade de falar uma coisa que eu estou suspeitando, e que pode ser que amanhã eu volte nas redes e diga, nossa, estava completamente equivocada, de que me parece que eu não acredito no equilíbrio. Essa coisa do equilíbrio, que é o que a gente ouve. Objetivo, né? Ele é só um objetivo. E a gente ouve isso com outras palavras, talvez, desde pequena, com várias, desde criancinha, a gente vem ali falando e ouvindo e sendo levada a alcançar esse equilíbrio. Mas, não sei, acho que depois, quando você vai conseguindo, talvez, expandir um pouco em termos de espiritualidade, de maturidade, eu tenho uma convicção de que nesse plano terreno a gente tem limitações, nós somos seres limitados, e que o grande barato da história está na busca pelo equilíbrio, sabendo que ele nunca chegará. Eu não acredito mesmo, que chegará um dia em que a Cris, um dia assim, vai dizer: cheguei no equilíbrio, estou aqui equilibrada mentalmente, fisicamente, socialmente, financeiramente. Eu não acredito num ser que chegue nesse dia. Por quê? Porque os parâmetros para a gente de felicidade, de gozo e de desejos, eles vão sendo menores e maiores com a própria conquista. Eu conquistei aquilo, financeiramente falando, automaticamente, eu não preciso fazer uma reunião comigo mesma, não. Eu automaticamente já mudo minhas metas, já mudo meus desejos e etc. Então, acho que o grande barato desse papo aqui, que é sim esse equilíbrio, porque a gente viu já, e acho que inclusive nas nossas histórias, o quanto que a gente se perdeu quando a gente foi totalmente para dinheiro, totalmente para mente. Houve uma fase da galera bicho grilo, de vamos agora paz e amor e etc. Que aqui é uma crítica que eu faço no sentido de nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Essa busca por você estar saudável, e aí a própria OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, traz pra gente que saúde não é ausência de doença. Né? Saúde
saúde é quando este ser está ali em uma condição favorável para viver, fisicamente falando, mentalmente falando e socialmente falando. Eu acho que o princípio é pensar isso, porque saúde sempre foi que remédio é que eu preciso comprar, que entorpecente é que eu preciso usar, o que é que eu preciso fazer com 3 passos para ser feliz. Então, eu acho que a gente começa mal o nosso encontro dizendo para o nosso público que a gente não tem resposta, mas que a gente convida nesse papo a trazer possibilidades de respostas para isso. É isso? Eu acho que sim. Eu acho que a palavra equilíbrio, nesse sentido, ela é meio próxima da palavra perfeição, na minha opinião. Eu acho que É sim. verdade. A perfeição é um horizonte, o equilíbrio é um horizonte, a paz é um horizonte, né? Volta e meia na minha psicanálise, a minha psicanalista fala: não, mas isso é assunto para a Cris Guerra, porque a Cris Guerra ainda está aí. Ou seja, a Cris Paz, ela está dizendo para o mundo que ela quer viver em paz. Eu não sou uma pessoa que eu vou chegar hoje. Não, eu não sou essa pessoa, Uhum. né? Porque sendo essa pessoa, eu não estaria aqui mesmo mais, né? E eu acho que você lembra de algum, quer dizer, você já deve ter feito alguma aula de yoga ou alguma coisa parecida? Tem alguns exercícios de yoga, né, que você vai ficar numa posição por um tempo. Então, às vezes, você vai ficar numa perna só e vai colocar uma outra perna com o pé apoiado na perna, né? Ou você vai segurar a sua perna e assim, você fica pouco tempo, né? Assim, Perfeito. é uma busca. Então, pode até ter um momento que você fala, nossa, tá perfeito, aí você vai e cai. É. Igual vai, né? Eu sou louca para fazer corda bamba, nunca fiz, e aqui slackline, né? Quando eu mudei para cá, o meu vizinho de baixo fazia slackline aqui na praça. Na frente, eu falei, ai, nossa, eu vou fazer slackline. Já tive aquela ideia, né? Vou virar bicho grilo, vou fazer slackline. Nunca tentei, acho que eu não lembro se eu já subi uma vez, mas eu fico me imaginando que a vida é essa corda bamba. Aí você vai É. ficar, e é isso, é a busca pelo equilíbrio. Então, É a busca, é. realmente é uma coisa muito utópica, né? Eu entro aqui com, né, a audiência que por acaso, né, não conheça o meu trabalho, então eu entro com um papel aqui de educadora financeira e que durante muito tempo, para construir esse meu repertório, para construir o que eu trago hoje em termos de escola, era uma busca meio insana até, porque eu sempre sou uma mulher de humanas, eu sou uma pessoa muito mais voltada para artes do que para ser das exatas, e é onde eu dizia, não tem cabimento aqui eu iniciar um ano, e essa é a minha fala que foi de 2025, mas foi de 1993. Não adianta, não tem cabimento a gente querer começar um ano dizendo que o desejo é de dobrar o faturamento, o desejo é de fazer uma renda extra, o desejo é de pagar uma dívida, o desejo é de curar um pouco as feridas emocionais para os gastos por impulso serem minimizados. Não adianta entrar só nisso se o olho é para um lugar só. Se eu olho somente para... Entrou numa escola de educação financeira, por que há uma relação tão perturbadora das pessoas quando dizem agora eu vou entrar na educação financeira e vai ter que cortar tudo? Há uma assimilação de que para você falar sobre finanças vai precisar cortar, porque parece que vai ter um sensor ali do outro lado, já dizendo por que você comprou essa coxinha, por que você tem um óculos novo, e assim sucessivamente, né? Uma Então, pessoa que vai na nutricionista, né? Vai na nutricionista, agora já não vai comer nada bom. é isso. Fica parecendo que a gente decidiu, né? 2025 eu vou entrar no nutricionista. Então, aí aquela cena de filme assim, tchau, pão com mortadela, né? Ele indo embora e a gente se despedindo lá, se despedindo lá da... E não é sobre isso. Acho que tanto a parte da nutrição, que funciona tão bem com a lógica do gasto, é muito mais sobre uma reeducação. Olha que coisa mais incrível. E reeducar a mulher velha que já tem tudo automatizado, ou boa parte dos comportamentos automatizados, parece que é um pouco mais difícil nesse mundo que beira o limite do cansaço o tempo inteiro. Você sente isso? Essa coisa de que tem tanta coisa importante e boa para ser feita, para eu ser saudável, e tudo é bom. Ninguém tá me chamando ali para fumar um crack, não. Tô falando de um monte de coisa legal que tem no mundo. Mas é tanta coisa que eu me paraliso e digo,
eu acho que eu tô querendo ficar ruim do jeito que eu tô aqui mesmo. E aí entra um processo de cansaço com isso. Então, Né, não? eu acho que você abriu uma porta para uma conversa muito boa, porque isso me lembrou um vídeo que eu fiz no ano passado sobre a menopausa, né? Foi um texto que eu escrevi para Dia de Botê. Eu vou fazer a comparação, mas vou chegar lá na questão do dinheiro, né? Que eu acho que a questão do dinheiro é a mesma questão. Então, né? Quero me equilibrar financeiramente. Quero não sei o quê. Aí você começa a olhar para fora e fala, gente, tá tudo errado, tô fazendo tudo errado, né? E aí, a questão da menopausa, eu fiz um desabafo num texto que eu falava assim, de todos os algoritmos da minha rede social, o mais perigoso era a minha menopausa, era alguma coisa assim. Porque eu percebi que quando eu ligava o Instagram, quando eu abri o Instagram, tinha sempre alguém me dizendo aquilo que eu estava fazendo errado. Então, eu comecei a perceber que eu não, que a minha vida estava ficando muito neurótica, que o tempo todo eu estava olhando para mim e, nossa, eu comi a maçã em vez de comer o ovo primeiro. E isso vai fazer com que eu tenha pico de glicose. Meu Deus, eu acordei e antes de raspar a língua, eu bebi água. Gente, que inferno. Meu Aí a Deus. vida começou a ficar chata. E assim, aí é mais fácil responder: foda-se, eu não vou fazer nada disso. Ou é mais fácil falar: peraí, calma. Hoje eu vou fazer o que a minha nutricionista pediu, que é raspar a língua primeiro, aí escova os dentes. Aí você vai lá para a cozinha, você toma uma água sem ser gelada e toma uma mistura de. Que ela me deu isso. É um shotzinho de creatina com limão e com própolis. Poxa, eu tomo quase todos os dias, mas tem dia que eu não tô afim. Não Uhum. tomo. Aí falou, hoje não. Hoje não. Então eu comecei a olhar muito para o que o meu corpo estava me pedindo, em vez de olhar só para comida. É claro que eu sei diferenciar o que é uma comida multiprocessada, uma ultraprocessada, uma comida processada, uma comida natural. Então eu sei o que compõe o equilíbrio do meu dia, mas se eu for observar todos os manuais, porque aí passa uma pessoa, um médico falando que descobriu que bebê dá câncer, que agora tem um estudo. Ai, meu Deus, e eu tomei. O ideal são 2 cervejas por semana. Eu falei, não, entre 2 cervejas por semana e nada, eu tô preferindo nada. Aí eu falo, quando chega na sexta-feira, eu falo, ai, aí peço uma cervejinha. Não, mas são só 2. Aí eu tomei 4. Então, eu comecei a pensar assim: se eu não olhar para mim, de que vai valer essa vida? Assim, eu vou ficar a vida inteira vivendo muito mal, preocupado com as coisas que eu estou fazendo errado. E aí, no final, a minha vida vai ser ruim não só porque eu estou fazendo errado, mas porque eu estou preocupada e que eu estou achando a vida uma porcaria. Então, esse para mim é o equilíbrio, entendeu? É, O equilíbrio entre o que vem de fora e o que vem de dentro é falar assim, peraí, até aqui entrou. A partir daqui não vai entrar mais. sim. Então, eu acho que talvez a palavra autoconhecimento ela seja muito poderosa nesse sentido. É como se fosse um porteiro, sabe? Assim, não, agora a capacidade de pessoas aqui do estádio são só 100, então você vai ficar de fora. Você chegou É. atrasado. É um pouco isso, né? E aí, se a gente chega nas finanças, é a mesma coisa, porque então tá, eu vou agora vigiar as minhas finanças, vou fazer planilha, vou fazer não sei o quê. E aí um dia você compra uma coisa cara e você fala, pronto, eu não tenho vocação para isso, eu sou péssima, né? Aí fica um jogo tão cruel consigo mesmo que a vida vai ficando muito difícil. E aí não adianta, gente, porque aí não adianta nem fazer pé de meia, porque você vai morrer cedo de tanta tristeza e desgosto consigo mesmo, né? E aí eu acho que entra esse lugar da gente ter muito pouco. Muito, a gente não lida bem com o erro, com o nosso erro, né? Então, essa coisa da gente não lidar bem com o erro faz com que, quando eu entre numa dieta, quando eu entre a partir de amanhã, eu vou meditar, porque eu sou uma pessoa que eu não medito, não sei meditar, eu vou meditar por 30 segundos. Então, eu vou começar algo, eu vou começar a meditar, porque eu quero cuidar da saúde mental, eu vou começar a fazer uma caminhada, porque né, eu vou começar a comer mais folha e eu vou começar agora a anotar meus gastos. É, e isso vai acontecer vários e vários e vários dias que, um, eu não vou fazer, dois,
eu vou fazer e vou errar. 3, eu vou contestar aquilo tudo dizendo, e para que eu estou fazendo isso aqui tudo mesmo? Né? Eu já até esqueci por que eu comecei esse negócio inteiro, porque está dissociado de para onde é que eu estou indo. Aí a gente não lida bem com essa capacidade do erro, a gente não lida bem, entra naquele lugar de não é para mim, a planilha é difícil, comer para mim tem que ser de outra forma e não pode ser dessa, e a gente vai desistindo todos os dias daquele nosso sonho que colocou na parede do banheiro. Porque para colocar o sonho na parede do banheiro, que é a cartinha para o Papai Noel, que é pular 7 ondinhas, a gente tem um gozo no planejar, a gente tem um gozo em dizer vai ser diferente, porque agora eu estou disposto a fazer diferente. Mas nessa caminhada a gente tem muita dificuldade em lidar com os tropeços. Enquanto a gente não conseguir entender que eles vão acontecer de fato, e que é só nesses tropeços que algumas coisas... Porque eu não vou tropeçar naquilo que é simples para mim, eu vou tropeçar naquilo que de fato é o pior. Eu vou tropeçar quando eu disser assim, Ariadne, você só vai pedir o total, o teto de um iFood por semana. Eu vou tropeçar nele, porque ele é o mais difícil para mim, eu vou pedir, vai ter semanas que eu vou pedir 2 ou 3, e naquele dia que eu chuto o pau da barraca, eu vou desistir, isso não é para mim. Não, na realidade é o tropeço que está falando para você que é nele que precisa olhar mais. Você não vai tropeçar naquele outro ponto que você é mais fácil de fazer a mudança, né? Então é um pouco ter um olhar disso, um olhar para os nossos erros, porque eles vão acontecer para a gente melhorar. E eu acho que nisso que a gente está falando, tem uma frase que me veio, que é assim, deixar o desejo vir de dentro. Porque senão você assimila o desejo que vem de fora, que não é seu. Você acha que é o seu desejo, não é. Porque alguém diz para você que o certo é isso. Então, uma coisa é o certo é comer alimentação na ordem X. Eu como 1, depois 2, depois 3. Tá. Aí eu vou e comprovo e falo, realmente, olha, eu me sinto muito melhor quando eu como 1, 2 e 3. Aí eu começo a internalizar e colocar isso na minha vida. Nossa, realmente. Agora, não vem de fora. Primeiro eu preciso. Cadê você? Hein? Eu tô achando que ficou tudo meio esquisito aqui também. Você tá me vendo? Tô falando só com uma voz. Não, agora eu tô vendo. Tá, agora de novo. Os comentários estão aparecendo para você, porque para mim tudo sumiu aqui. Isso de vez em quando acontece. Estão aparecendo sim. Não, né? Quando Então, eu faço live, eu não posso ir nos comentários, mas não tem tantos, não. Não, tudo bem. Será que É só porque se tiver alguma coisa acontecendo aqui, eu não estou enxergando, tá? tá? Inclusive, a Lua Cioli disse assim: tão bom ouvir pessoas sensatas. A Graça deu boa noite pra gente. A Mariana Valença falou: saudade de ver vocês duas juntas, amo demais, linda. A Severina Etelvina Silva falou: conexão entre as duas. A Maria de Jesus disse: boa noite, amadas. A Severina também falou. Não, a Severina acho que estava falando da conexão entre ela e a Maria de Jesus. Nossa, a pessoa tá de óculos, mas. E de Lourdes deu boa noite pra gente. Então, assim, é isso. Estamos aqui. Acho que o povo está muito prestando atenção. Então, que bom. Ó, acho que com essa lógica toda, e foi um dos propósitos de te convidar para a gente bater um papo sobre isso aqui hoje, e ao longo da semana eu vou ter alguns outros, né? Vou estar com a Bianca Solero na terça-feira para a gente falar sobre. É sócia nossa, né? Em um projeto do Imersão em Tiradentes. A Bianca é uma psicóloga e que tem um lado ali levando para a criatividade, a lida com a criatividade e como isso acontece com as mulheres, e vamos bater um papo sobre isso. Amanhã eu vou estar com uma aluna, o nome dela é Lourdes Ribeiro, é super interessante a história da Lourdes. Pra vocês terem uma ideia, ela fez lá uma promessa, porque quando ela entrou na mentoria, ela queria se planejar financeiramente, e se algo acontecesse, em termos lá dos projetos dela, ela iria participar da São Silvestre vestida de dinheiro, e assim fez. Maravilhosa.
E agora, em abril, ela vai para Paris participar da Maratona de Paris. É a Então, Lourdes, é a Lourdes Fantástica? a Lourdes Ah, Fantástica, que exatamente. ótimo, gente! A Maravilhosa! Lourdes, Eu quero exatamente. ver a imagem dela vestida de dinheiro na sua Vestida de silhueta. dinheiro. E ela foi com um monte de dinheirinho na mão, distribuindo para as pessoas. Ela fez um super sucesso. Menina, foi o acontecimento, sabe? Na Legal. cidade dela, inclusive. Ah, Nossa Leila, para a ah, gente falar desse corredora mundo aí rica. da. Hã? Ah, ela falou aqui, corredora rica. Sou eu, Ah morri. lá, que linda! Ela tá aí na live. Gente, eu não tô vendo nada, tô desesperada porque os comentários não aparecem para mim. Mas, enfim. A Enfim, Você tá vai ter. aqui. Eu não vou ficar lendo, não, senão a gente vai Não, pensar. Oi, não leia, menina. não. Então, é para dizer que vai ter uma semana com várias coisas voltadas para isso, mas por que que eu tô mencionando essas pessoas e a gente vai juntar esse assunto do dinheiro nisso? Muito por esse propósito de acreditar que se a gente deseja, e eu acredito que cada uma das cartinhas que a gente fez aí para Iemanjá, sei lá, no final do ano, para cada um de nós, um assunto que seja, um no mínimo, tem relação com dinheiro para esse ano. Pelo menos um tem. É. E se a gente entra esse ano fazendo as mesmas coisas, dos mesmos jeitos de antes, não dá certo, na minha concepção, e também se for levar o dinheiro como se fosse o pai de tudo, agora eu abro mão da minha vida para cuidar só do dinheiro. Essa coisa do equilíbrio, né? Então, montei junto com a Carol, que você tanto conhece, Cris, trabalha comigo, é minha sobrinha e está comigo já há alguns anos aqui no Clube das Ricas, um evento que vai acontecer na semana que vem, dias 4, 5 e 6 de fevereiro. E o nome do evento é Ano Novo Vida Rica, né? Ai, que lindo. É muito isso. E essa vida rica voltada para a gente olhar para as finanças através destes óculos onde eu não posso deixar a minha espiritualidade de lado, o meu cuidado com o corpo, o meu cuidado com a mente, mas que isso também não se torne um novo tormento na minha vida. De que forma é que eu levo isso de uma forma mais simples? Ele é um evento gratuito, eu falo muito para a audiência, para minha, né, quando eu estou aqui em live, dizendo, gente, é gratuito, não tem pegadinha, lá não vai ter um, né? De fato, são 3 aulas que a gente vai fazer, só que não está permitida a entrada de samambaias, né? Samambaia é aquele Mandar um ser. beijo pra Gegé, minha filhada que está aqui Que assistindo. linda. Mas por quê? Como é que é? Não está permitido Então, não está permitida a entrada de samambaias, porque samambaia é aquele ser que está no meio da sala, só mesmo dividindo comigo o ar que eu respiro, porque aquele ser não faz mais nada além daquilo. Coitada da planta samambaia, não é dela que eu queria falar. Eu queria falar muito mais daquelas pessoas que todo ano, ou a cada oportunidade, diz eu vou fazer, mas ela não se envolve, não entra de fato para fazer, não coloca aquele assunto como não se expõe dentro do seu limite, óbvio. O Aham. que é se expor? É dizer, cara, tô com dificuldade nisso aqui, me ensina como é que faz essa soma. Aqui em casa tem uma forma diferente de acontecer. Enquanto a gente não busca e coloca nossas fragilidades na mesa, e essas fragilidades não é necessariamente para o teu mercado de trabalho, para o teu chefe, no meio da Avenida Paulista, não é isso. Mas quando a gente está em lugares onde esses lugares têm uma proposta para que de fato você entre numa nova forma de se relacionar com o teu corpo, com tua mente, com o teu dinheiro, a gente precisa ser mais comprometida no assunto a ponto de interagir com ele. O interagir não quer dizer oi, bom dia, não é isso. Fez os exercícios, movimentou, trouxe feedback. Então, vai ser uma oficina bem interessante nesse lugar aí de quem quer, né? A lógica da oficina da Samambaia é uma brincadeira, mas é de verdade, porque eu tô com muita vontade de trazer um grupo de mulheres 40 a mais para a gente falar isso dentro daquilo que eu aprendi no meu tempo de estudo e de vivência de educação financeira, mas sentar a gente somente conectada com número, planilha e achando que aquilo é que vai trazer felicidade e bem-estar para a gente, que não é o que acontece, né? Então, para se inscrever no link da minha bio tem um linkzinho lá em azul, onde você vai direto para um grupo de WhatsApp. E até para fazer esse esquenta, a partir do dia 30, quem está lá inscrita, a gente vai fazer um desafio com várias atividades ao longo dos dias, dos 7 dias que antecederem o Ano Novo Vida Rica, valendo prêmios, né? Então,
qual é a grande sacada disso? É dizer assim, não precisa ser chato. Vamos tornar Vai isso ser duro. divertido, né? É, Aham. ele vai ter momentos que vai doer, vai ter momentos que vai ter uma renúncia. Claro, ninguém está querendo pintar aqui, dourar a pílula, mas vamos nos cercar de formas de companhia e de jeito de levar essa rotina da forma mais leve possível. Então, vamos iniciar dia 30 também, uma brincadeira, e é bem brincadeira, de já esquentar as turbinas. E eu quero, né, vir aqui também para fazer esse convite, mas Muito legal a proposta. Adorei. boa mesmo. Se você tivesse que dar uma nota, né? Acho que a audiência que está aqui também. Onde é que precisaria de mais atenção? Corpo, mente ou bolso? Se tivesse que escolher uma, que você diga assim, cara, Para minha para a vida? tua vida, é. Menina, que loucura. Eu acho que tá tudo muito. Eu acho que assim, quando eu vou mexer com um, eu pioro o outro. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Como eu preciso, para eu ficar com a mente tranquila, Ah, para viver bem o ano, como uma mulher autônoma que eu sou, ah, dando conta de todos os projetos que eu toco ou que eu tenho que criar, né? Porque eu tenho que estar sempre criando coisas novas. Eu faço palestra, mas eu também faço alguns eventos. Comecei a ficar mais empreendedora no ano passado e tal. Se eu tiver que estar equilibrada mentalmente para dar conta de fazer tudo que eu faço, eu tenho que organizar a minha vida dentro de casa. Então, eu tô aqui, a vida tá um caos porque eu tô organizando aqui em casa. Mas isso significa que eu fiquei 3 dias dormindo menos, cansada. E eu não... aí amanhã eu tenho que voltar para academia, que é o dia que eu voltaria na semana passada. Então já não tô para já a mente não tá boa porque tá acelerada. Aí para a mente desacelerar, eu tô organizando as coisas. O corpo não tá bom porque não tô fazendo tudo direitinho, não tô fazendo o que eu preciso fazer da minha rotina. E nessa brincadeira, outra coisa que eu percebi, quando eu tô mais cansada, eu consumo mais. Então, às vezes, quando eu estou mais cansada, eu posso acabar comendo em restaurante, né? Então, tá tudo ruim. Só que eu acho que quando eu consigo subir o nível de alguma coisa, quando eu consigo passar para o caminho do bem, a tendência é que tudo vai melhorar. Entendeu? aqui é um negócio que eu queria puxar o gancho para nossa conversa, que não foi combinado. E eu estava aqui, tomara que a Cris responda mais ou menos desse jeito para dar certo, né? E respondeu. Até porque não é uma torcida para que você esteja, não, mas é olhando aqui para a Adriele, para a Liene, para a Ana. Eu abri aqui o Instagram, eu estou assistindo a live aqui do outro lado para eu ver para a Ana, para a Trícia, para a Tânia, todas elas responderam mente, Mente. né? Todas elas responderam É mente. porque todas Cara, elas estão mentindo. Cara, eu tenho a impressão de que a gente tá num. Sabe quando a gente coloca a mão num formigueiro, num buraco que a gente não sabe o que é que vai sair de lá? Essa vida social e atual, ela tá meio assim. E aí a gente fica querendo escolher um ponto, mente, um ponto, corpo, um ponto, dinheiro, como se fosse algo que a gente desse um check e dissesse, olha, de 1º de janeiro a 30 de abril, eu resolvo mente. E aí eu vou viver aqueles 4 primeiros meses fazendo coisas relacionadas à mente, É. né? Porque a partir de 1º de maio até aí eu vou pro. Não funciona assim. Nós Não somos funciona. seres sistêmicos e um vai dar resposta para o outro. Lá atrás, quando bancário eu era ainda, eu comecei a perceber, eu já estava ali nos meus últimos 3, 4 anos de banco, e eu dizia assim, gente, eu mudei muito, eu falando comigo, né? Mudei muito o jeito de eu funcionar. O que é isso? Tipo, Ariadne sempre potente, sempre com vontade e etc. Começava a segunda-feira com 732 projetos. Terça-feira com 12. Quarta-feira eu já estava pedindo aposentadoria. E era cada vez mais curto o espaço do cansaço entre segundo. Antes. Aí eu digo, o que está acontecendo aqui? Aí eu comecei a dizer, talvez haja uma coisa nas minhas 732 tarefas.
de segunda-feira, porque eu saía meio que pegando tudo, né? Onde é que isso foi chegar? Eu fui pegar um monte de coisa, estudar um monte de coisa, fazer um monte de cobaia no mundo, e um pouco da lógica do que eu trago aqui na forma como eu ensino finanças, que no Ano Novo Vida Rica a turma vai aprender, é essa lógica do avanço em 1% todos os dias. A gente já falou disso em alguns momentos aqui atrás, sabe? É assim, qual é que é o guarda-chuva disso? Se a Cris está com a mente, com o corpo, com o dinheiro, tem uma chuva de canivete saindo aqui de todos os lados e ela todos os dias acorda tentando, ora se defender, ora atacar. Não vai ser uma briga, na minha concepção, completamente inviável para o resto dessa vida. Eu não acredito que essa vida vá retroceder o jeito que a sociedade se comporta para ser mais, pelo menos que a gente esteja viva. Então, essa briga tirana de eu querer todo dia resolver as minhas pendências e tudo que eu preciso melhorar, essa briga já está perdida, já não vai. Aonde é que eu consegui entender como é que eu melhoraria financeiramente em outras coisas? E olha que é um processo, tem um monte de coisa que eu não consigo e assim vai. É essa lógica do nosso avanço em 1%. Amanhã, segunda-feira, dia 27 de janeiro, considerando que minha mente está assim, meu corpo está assim, minhas finanças estão assim, 24 horas eu vou viver, entre dormir, entre sei lá o que, eu vou ter 24 horas. E muito dos nossos dias está sendo desperdiçado com milhares de coisas que não têm a ver com cuidado com nenhum desses três. Então, qual é uma ação, uma atitude, que é o que eu estou aqui representando como se 1% fosse, que eu dissesse na hora de dormir, dizendo, meu Deus, hoje a chuva de canivete estava até pior do que a de ontem. Fiz um monte de coisa, desperdicei, cansei, me chateei, mas um movimento de fato foi feito voltado para isso. Aí a gente diz, beleza, mas terça-feira eu acordei, não estava mais rica, não estava mais magra, não estava nada. Só que eu fui lá e repeti. Na quarta eu repeti. E aí começa esse efeito que você bem falou, bem no final da tua frase. Algumas coisas vão se movimentando, você começa a perceber um ar diferente que vai tendo uma automotivação para as três coisas e para outras esferas. Tu acha que isso tem perigo de dar certo? Você já viveu dessa forma? É uma coisa que você diga assim, cara, acho que pode ser por aí o caminho? Eu acho que tem perigo de dar certo, sim. Eu acho que faz muito sentido. Por exemplo, né? Eu estava pensando, eu falei para você que eu estava completamente desequilibrada e tudo mais, mas tem uma coisa que eu já fiz hoje que eu falei com o Fran assim, que o Fran está trabalhando, né? Então, ele está trabalhando por 3 meses e ele trabalha de terça a sexta, de terça a sábado. Então, o único dia que ele pode, porque ele está trabalhando num horário estendido, então não dá, ele não está conseguindo ir na academia. Aí eu falei, não, domingo a gente vai caminhar. Então, domingo passado a gente caminhou, eu não tinha feito, né? Eu não tinha voltado ainda para ginástica e tal, que na verdade acho que eu voltei. Nós estamos no dia. Que dia que nós estamos? Nós estamos no dia 26. 26. Eu voltei no dia 12. Era para eu ter voltado. Exatamente. Era para eu ter voltado às minhas atividades, né? Assim, na outra semana. Então, eu fiquei 2 semanas para voltar às atividades e não voltei. Uhum. Aí no domingo passado, eu fui caminhar com ele, mas ainda estava meio ruim. Aí chegou durante a semana, não fiz ginástica. Aí ontem eu falei com ele assim: tá tudo bagunçado aqui em casa, eu não vou com você caminhar. Aí hoje eu acordei, vi que ele acordou, eu estava exausta, mas eu tinha dormido um pouco mais que na noite anterior. Eu falei: filho, eu vou com você. E quando eu fui com ele, já foi tão motivador ter ido com ele. E eu voltei tão feliz que aí, assim, eu pensei, não, então tá, eu posso deixar minha casa um pouco bagunçada por mais uns dias, não preciso me exaurir, porque isso sempre foi uma característica minha. Eu sou muito intensa em tudo que eu faço. Então, sempre que eu tô fazendo uma coisa, eu vou até a exaustão para acabar esse negócio. E Uhum. eu não consigo mais, porque depois que eu fui envelhecendo, eu sinto mais cansaço, eu sinto sono mais cedo e tal. Então, eu ter andado ontem com ele, hoje com ele, fez muita diferença. Amanhã eu já vou voltar para academia. Já vai ser um dia difícil, porque eu sei que eu vou fazer exercícios lá que vão me deixar cansado. Mas eu acho que quando eu coloco, então tá, então agora nós vamos voltar para academia. Uma semana de academia, então tá, agora a alimentação também já vai começar a melhorar, porque uma coisa vai chamando a outra.
Eu, de fato, acho que é isso. E aí é você focar. Não, então eu prometo para mim que essa semana eu vou na academia direito. Aí na semana que vem eu prometo uma outra coisa além de ir à academia direito, É. né? É um pouco isso também. E assim vai sucessivamente. Então, na lógica das finanças também, alguém que quer construir R$ 1 milhão, alguém que quer pagar uma dívida, alguém que quer organizar, sei lá, o que seja, a lógica também de todo o ensino foi montada para que seja muito mais sobre direção do que sobre velocidade. Uhum. Se a gente não se a gente esquecer disso, a gente se perde da gente, porque a gente quer velocidade, a gente quer para hoje. Se eu decidir emagrecer hoje, eu já quero que na primeira semana já tenha o efeito. Se eu controlei as minhas finanças nos meus impulsos, eu já quero que nos primeiros 15 dias já tenha resultados disso. Então, a gente é produto de uma sociedade que faz com que dentro da nossa carne e o nosso sangue circule velocidade, circule resultado imediato. Precisamos inverter para dizer, mas eu estou me perdendo de mim, para onde é que eu estou indo com isso? É direção e não velocidade. É. E aí alguém pode se perguntar, Cris, eu preciso, né? A cheia de graça falou aqui, comigo pelo menos é tudo. Aí eu vou aqui alucinar que a cheia de graça e fala assim, bom, é tudo. E por onde é que eu começo? Com saúde mental, tem 300 milhões de coisas que eu posso fazer. Do corpo, mais outras. E de financeiro é mais outra coisa. Toda vez que a gente ficar aqui, aí eu vou jogar bomba aqui e saio correndo. Toda vez que a gente ficar na dúvida de por onde é que eu começo, volta para o básico. E eu acho que tem uma outra coisa também. Você, se você se conhecer, você vai saber por onde você começa. Eu tenho muito claro para mim que se eu for à academia, a minha vida começa a ir para o lugar. Mas tem gente que tem claro que se tomar um café da manhã mais reforçado e com as coisas mais recomendadas, então a outra pessoa tem muito claro que se ela dormir melhor, então eu acho que a gente precisa fazer esse movimento de olhar, tá aqui assistindo essa live, entendeu várias coisas, mas volta para si, faz a pergunta para si, porque É, senão você fica só de fora para dentro. Aí não vem nada de dentro para fora. isso. Ou a gente fica viciada nas mesmas questões É. ou nas questões externas, né? Que bem você falou do Instagram. Então, por exemplo, no meu corpo, o que é de básico que para qualquer corpo, se eu tivesse com uma amiga, não estou falando de mim, estou falando de uma amiga, porque para falar da amiga eu sou ótima, de mim já não sou tão boa. Então, para eu dar conselho para essa minha amiga, o que seria básico com relação a corpo? Eu iria perguntar sobre quantidade e qualidade de sono. Eu iria perguntar sobre quantidade e qualidade de alimentação, eu ia perguntar sobre quantidade e qualidade de exercício físico. Fora, além disso, gente, é purpurina e há purpurinas boas no mercado, mas não adianta ir para a purpurina do mercado se o básico eu não estou olhando. É, Nas finanças é a mesma é, história. Alguém é. me pergunta qual é o papel que está tendo mais rentabilidade para fazer um investimento financeiro. Eu digo, rapaz, que conversa bonita. Quando eu chego mais perto, a pessoa não está conseguindo colocar consistentemente R$ 10 por mês. Então, não pular etapas, porque são historinhas que É. a gente vai contando pra gente que eu queria que tivesse um papel melhor, que eu queria que tivesse um marido mais isso, que eu queria que tivesse um corpo mais aquilo, uma carreira e um salário. É claro que esses componentes externos me ajudariam muito. Se eu tivesse um marido melhor, óbvio, facilitaria um salário melhor, ótimo, um chefe melhor, ótimo, uma biologia, né, uma genética melhor. Claro que ajudaria, mas enquanto eu não tenho isso, aquele básico que cabe a mim em termos de sono, em termos de higiene dessa saúde mental, que eu não sei se ela está sendo vendida em algum lugar, porque eu vou entrar na fila, porque tá difícil aí ser encontrada. E nas finanças é isso. Eu acho que eu começo a levantar uma bandeira, Cris, de bora cuidar do básico, vamos cuidar do óbvio, porque a gente está tropeçando nele. Exatamente. Por exemplo, eu voltei a trabalhar mesmo, né? O trabalho começou a surgir mesmo nas 2 últimas semanas. E aí eu tinha que fazer 2 textos importantes, e esses textos foram textos difíceis de fazer. E aí eu fiquei muito
entregue aos processos dos textos. Pelo menos eu olho para eles e falo, poxa, ficaram bem legais, eu estou muito feliz com os textos que eu fiz. Mas foram 2 textos que, pelo fato deles terem se encontrado ali na agenda, foi difícil, né? Então, poxa, que bom que eu consegui fazer os textos. É um pouco isso, assim. O que que você conseguiu também, né? Olhar também para o básico e falar assim, então tá, então vamos ver aqui o que você está merecendo parabéns. Pelo que você está merecendo parabéns. Porque senão fica muito difícil, porque a gente não vai conseguir cumprir todas as metas. Não vai. E a Isso gente aí não. é básico no mundo de hoje, gente. É muito difícil. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando assim. Ah, aqui tem uma. Foi a Bárbara, a Babi. E a Babi é engraçada demais. Aquela que fala: Você tá. Oi, você tá boa? Você sabe quem que é? Acho que você já deve ter visto ela. Ela é Uhum. daqui de Belo Horizonte. E ela tem 2 filhos, né? Aí ela falou assim: outro dia veio uma pessoa falando Um negócio de. Então, esse é o livro que eu li essa semana. Nossa senhora, uma pessoa lê um livro numa semana. Eu não estou conseguindo aqui ler uma bula de remédio. E às vezes é isso, assim, beleza, tem gente que consegue ler um livro uma semana. Você lê um livro numa sentada, eu sei que você lê. Mas essa é você. E, eu, não- e isso é você. Ou seja, eu não preciso entender que eu tenho que ser como as outras pessoas. E eu não consigo várias outras coisas, e que aí você não enxerga o que eu não consigo, e que, por outro lado, esse que eu não consigo, você consegue. A gente está muito no olhar de que eu quero ler como ela, eu quero estar feliz, eu quero viajar como ela, e aí entra aquelas alucinações que a gente começa no. Você só quer aquilo que está naquela moldurinha do Instagram, que por sinal não é mais quadrada, é retangular. É, isso aí. E agora você fala, poxa, gastei o ano passado inteirinho fazendo o layout do meu feed, e agora se vê esse Mark Zuckerberg que coloca tudo retangular só para me foder. Hoje eu falei um pouco disso, em janeiro agora eu fiz um desafio próprio mesmo, que é o que eu chamo de Rica na Mesa, que é todo dia, 12h30, uma live de 30 Meu minutos. Deus, falhou. Você chama Oi? de rica o quê? O nome do programa, né? O Rica na Mesa, Ah, todo dia, 12h30, uma live de até 30 minutos. sim, aham. E quando eu tive essa ideia, era muito para desafio pessoal. Eu precisava entrar em consistência com algumas coisas, etc., e fui fazer isso e tal. Ah, E hoje, a gente estava conversando lá no encontro de hoje um pouco sobre né? Passei até alguns estudos de coisas extremamente curiosas, que para mim ficaram muito curioso, sobre perguntas que eram feitas às pessoas, dizendo assim: Cris, para você se sentir feliz, quanto a mais de dinheiro você precisa ganhar? Então, a Cris, a média das respostas foi $30.000 a mais. Então, para eu ser feliz, eu, na média, $30.000 a mais. Beleza. Aí foi pegar aquele público e pegou o seguinte: uma fração do público que já ganhava mais de $200.000 por ano, aquela galera, a métrica foi diferente. A média daquela galera, para dizer que se sentiria feliz, não era os 30 mil do resto. Era mais $150.000. nossa. Ah. Outra questão é, para você ter uma aposentadoria confortável, quanto de dinheiro você acha que precisaria ter? E aí veio lá a resposta de que precisava de R$ 10 milhões. Essas pessoas de R$ 10 milhões foram ser investigadas, né? Foram lá perguntar. Elas não tinham nenhum milhão. Nem 1 milhão. E elas, na média, responderam 40. No entanto, as pessoas que tinham mais de 1 milhão não responderam 10 milhões, responderam 40 milhões. Então, qual é que é o samba disso aqui, né? Conforme a gente vai chegando mais próximo àquilo que a gente entende que é o nosso ideal de saúde, corpo, mente, bolso, automaticamente a gente faz algo para a gente se distanciar. Porque é muito fácil no caminho do etéreo eu entender que esta felicidade está longe. Ou seja, preciso de 40 milhões, preciso de 10 milhões. Mas quando eu vou chegando perto,
que é a grande, que é a grande pergunta ali da dívida. Qual é a teu grande desejo para 2025? Pagar uma dívida de 200 mil. É super ok. Cara, vamos fazer, vamos trabalhar, tem que fazer 1000 coisas aqui para pagar essa dívida de 200 mil. Quem é essa pessoa depois de pagar essa dívida de 200 mil? Essa felicidade não vai estar vinculada a isso. Então, a gente se centra muito naquilo que a gente deduz como imediato para ser significado de felicidade. E quando essa coisa vai chegando mais próximo, automaticamente a gente coloca mais outras coisas. Isso é natural do ser humano, né? Então, é não criar essa maluquice que vai chegar, que talvez é o começo da nossa fala de hoje, ao dia do perfeito equilíbrio. Porque a cada vez que for melhorando, vai se afastando cada vez mais também, né? Eu acho que. E aí eu acho que tem muito a ver uma coisa que você fala que me tocou profundamente, porque você trouxe isso. Quando você trouxe isso, eu não tinha lido ainda o livro do Morgan Housel, o Psicologia Financeira, né? Que eu acho muito importante, talvez, colocar dentro do equilíbrio, é que o senso de suficiência fique presente na sua vida, porque você tem que trazer ele, né? Não adianta você ficar só no agora eu vou trabalhar mais, e agora eu consegui isso, e agora eu preciso conseguir aquilo. E o senso de suficiência é ele que vai fazer você olhar e falar assim, nossa, estou feliz com isso que eu conquistei. Porque senão você nunca vai estar feliz. Esse senso de suficiência, na verdade, ele é um senso de sobrevivência mesmo, porque senão a vida vai ser muito chata. Vai ser sempre você correndo atrás da cenoura, o, né, o, o cachorro, o galgo correndo atrás da cenoura, e a cenoura continua correndo, e ele correndo atrás da cenoura, e a cenoura é mais rápida que ele. Então, Aí eu tenho uma piada pior com essa história. Que a vida é sempre uma corrida com relação à cenoura. Ou a cenoura está na sua frente, você almejando, ou ela está atrás de vocês, correndo dela, né? Então, de algum lugar, tem uma cenoura ali que você está correndo. eu, eu tenho muitas cenouras à frente, muitas. Eu acho até que eu corro mais das que estão correndo atrás de mim. No meio do caminho, tem umas cenouras que eu quero comprar. É, boa! Boa! A gente mesmo compra e fabrica as nossas próprias cenouras, gente, que inferno! No meio do caminho, o cara oferece: olha, a cenoura, você não precisa correr. Aí você tira tudo que você tiver no bolso. Não, é que cenoura bonita e continua correndo atrás da outra e correndo da outra. Ai, gente, muito bom. Então, assim, é a história de que o inferno são os outros, não, né, amor? Eu acho que o inferno sou eu mesmo. Eu e minhas cenouras, gente, a gente precisa fazer alguma produção de eu e minhas cenouras. Acho que vai render bem assim. Eu e a cenoura que eu quero que seja minha. É isso mesmo. Muito bom. Ou eu e a cenoura que corre atrás de mim. Tá cada vez pior. Ai, gente, e o pior é alguém da audiência colocando foguinho aqui na história. Tem um reagindo com foguinho. A vida é uma grande tomação de cenoura. Ele falou, sim, o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Adorei. Chega uma hora que você tem que parar e falar assim, peraí, olha, meu rabo tá aqui do meu lado. É um pouco isso, né? Porque quando você começou a falar desse negócio da gente almejando cada vez mais, né? Eu fiquei pensando assim, o que eu quero? É pagar todas as coisas, né? Assim, pagar, eu tenho algumas dívidas, eu já tive muitas mais. Hoje em dia eu tenho algumas dívidas. Eu tenho pouco dinheiro guardado, gostaria de ter mais, eu tinha mais, e aí eu tive que usar um pouco. Aí eu penso assim, a vida é como se fosse um jogo de tabuleiro mesmo, né? Eu ia falar uma coisa, falando isso, mas eu volto lá. O jogo de tabuleiro, você joga o dado e tem lá. Volte 3 casas, ou fique uma jogada sem jogar, né?
E é isso. Aí na próxima vem uma coisa. Então é isso. A gente vai dar passos para frente, a gente vai dar passos para trás. Mas em relação a esse desejo, fiquei pensando muito que hoje em dia, eu acho que falta tão pouco para mim. Não, eu acho que falta tão pouco. Se eu olhar assim a vida que eu tenho, se eu pudesse comer mais em restaurante, eu ia achar ótimo, porque eu adoro sair para restaurante e comer, né? Mas assim, eu tenho roupas que eu gosto, me visto bem, eu tenho um carro que não é um carro, ele não é um carro, o carro do ano, ele não é um carro luxuoso, mas ele me leva para vários lugares, né? Meu filho tá tudo bem. Então, eu acho que essa coisa do senso de suficiência, que é essa coisa de cair na real e falar, gente, olha para sua realidade. Tem tanta gente que não tem saneamento É, básico. Então, eu vejo que o prédio que eu moro, é um prédio antigo, num lugar muito bem localizado, mas é antigo, ele dá muito problema. Mas a comunidade do prédio, apesar do povo brigar, assim, eles são muito gente boa. Eu falo, não há espaço gourmet que compense é, eu poder encontrar com os meus vizinhos e eu gostar deles. Então, eu acho que trazer a coisa um pouco mais para a realidade, baixar minha é, bola, talvez seja a coisa mais bonita que eu possa fazer, seja que eu acho que às vezes acho que as pessoas poderiam ostentar, ou não, ostentar não, almejar essa simplicidade mesmo. Não é, é assim ser minimalista. Acho que nesse sim, ponto eu não chego, mas olha, tem uma coisa no minimalismo que é legal, tem uma coisa ali na vida dos milionários que é legal. Você pode pegar, pincelar uma coisinha de outra, mas eu não acho que falta tanta coisa mais. Eu me preocupo muito mais com o meu futuro. E sim, aí, assim, não tô com o meu futuro garantido, mas se eu for enlouquecer porque meu futuro não está garantido, eu vou viver muito mal o presente. vai. Então, isso para mim é o equilíbrio, é essa sensatez de olhar para a vida e falar: peraí, pô, eu não posso deixar de viver o meu presente em função de um futuro que não está garantido, porque aí eu vou perder também o meu presente. Não, mas eu também não posso viver só o presente. É isso, é essa sensatez. Traz um pouco para cá, leva um pouco para lá, faça a cenoura, para isso, cenoura, sai para lá, cenoura, né? E aí, deixa a outra cenoura aí, daqui a pouco ela passa de novo. É um pouco isso. Porque aí eu vejo, você fica vendo um bilionário, por exemplo. Às vezes o cara tem é, 5 bilhões, aí ele quer ter 6. Sinceramente, você acha que isso vai fazer diferença no dia a dia dele? Sim, Não vai. não vai. Como ele comer comida? Se ele for comer comida com ouro, beleza, vai fazer mal uma hora, entendeu? Sim. É isso, tem um momento que se fala, gente, pra quê? É, e eu tô louca pra ver, pra ler. Porque assim, biografias tem de vários e tal, mas eu quero pegar uma indicada mesmo no jeito que é uma biografia do Warren Buffett, que é um dos maiores investidores da nossa época, um homem vivo e tal. Desde quando ele era seu Zé, até hoje, este homem está casado com a mesma mulher, vivendo na mesma casa, com o mesmo carro, né? O mesmo modelinho ali de carro. As pessoas ricas que fazem isso. Tem uma matéria outro dia falando assim: pessoas ricas que andam com carros mais simples e que estão E que felizes. estão felizes. E a gente vai olhar para aquilo e dizer, é só porque tá rico e tal. Não, para de fazer essa. Entra na história, vê que essa pessoa está vivendo assim desde lá de trás, quando as coisas. Aí você vai dizer, mas para que essa pessoa quis dinheiro? Me interessa saber por que esse cara quis dinheiro se ele não mudou de mulher, se ele não mudou de casa, se ele não mudou de carro. Se a vida dele, nesses pontos, que é o que a gente enxerga como vizinhas do outro lado do muro, né? Vizinha do outro lado do muro vai enxergar isso. O que é que ele queria com o dinheiro? Isso me interessa. Para que É, você quer o dinheiro? mas eu acho que a pergunta pode ser outra. Como ele conseguiu o dinheiro? Talvez ele tenha conseguido o dinheiro justamente porque ele olhou para tudo que ele tem Boa. e achou suficiente. E aí ele naturalmente foi ganhando mais dinheiro porque eles têm um senso de suficiência e ele pode deixar dinheiro para o neto dele, para a mulher dele, para uma instituição de caridade. Talvez seja isso, assim. Talvez a explicação esteja em como ele conseguiu o dinheiro. E isso é realmente muito mais importante, né? Tanta gente que tem o dinheiro e que não tinha saúde ou descobriu que tinha um problema de saúde e aí começou a olhar para sua vida diferente e falar assim, nossa,
Eu vou viver essa vida porque ela é curta, porque não tinha essa consciência, não pensava nisso, não achava que ia acontecer com ela. Então a questão do dinheiro ela envolve tantas coisas, né? Esse livro, né, que eu acho ele muito transformador, o Psicologia Financeira, tem uma coisa que ele fala assim, é que a gente às vezes acha que é só ganhar dinheiro, né? Uma coisa é ficar rico, outra é permanecer Permanecer. rico, né? E eu acho que o permanecer rico tem muito a ver com esse senso de suficiência. Perfeito. Porque quem ganha na loteria acontece mais isso, né? A pessoa ganha na loteria e depois ela perde tudo, Perde. porque ela não sabe onde ela vai chegar, né? É, Ela não tem limite. não tem. E quando a gente vai pensar aqui em termos de cultura, o Brasil tradicionalmente traz uma cultura que o padrão de vida é inflado a cada vez que a pessoa tem a possibilidade de melhorar de carreira. Então, não é nem que você melhorou. Você está num emprego que existe uma possibilidade de você. Ah, tudo indica que com não sei o que, etc., eu vou para tal cargo e vou ter aumento. Automaticamente em casa você já começa a melhorar padrão de vida. E no dia que você de fato tem o aumento, né? Se acontecer, você de novo faz um segundo aumento no padrão de vida e que ele não sustenta. E aí no país, e aqui eu estou falando, cuidado para a gente fazer uma divisão de quem eu estou falando. Eu não estou falando da base da pirâmide social, onde pessoas que vivem de programas governamentais vivem com. Pessoas que não conseguem fazer uma ascensão social, Não né? estamos falando disso. A gente está falando desse meião da pirâmide, que é basicamente o público que nos assiste. Então, essa galera do meio da pirâmide, onde pega uma cultura, onde a gente infla padrão de vida, é a mesma pessoa que diz: mas aí não sobra para lazer, não sobra para eu participar de um congresso, eu nunca consigo juntar dinheiro. Doação eu acho lindo fazer, mas não sobra para mim, como é que eu vou doar para o outro? Então, a lógica dessa saúde, que é a energia do dinheiro, e dinheiro ele tem potência de energia, ela está completamente alocada em caixas, gavetas, armários e penduricalhos, que não significa vida, que é uma parte da vida, sim, claro que é. Precisamos cuidar do nosso conforto, de ter uma boa casa com um bom padrão de vida. Ninguém está fazendo aqui uma fala ao contrário, mas que a gente infla tanto que daqui a pouco perde o sentido daquela casa, daquele condomínio, de todas aquelas coisas abarrotadas e as outras coisas que a gente pulsa para ter vontade de viver, de ajudar e de experienciar, a gente não tem, por conta desse padrão de vida. Eu acho que a gente vive num mundo que nos chama para consumir o tempo todo. Então, é um mundo que a gente é muito movido para a questão da dopamina, né? Que é essa coisa da compensação. Então, assim, me veio muita imagem do shopping. Isso acontece mais comigo, né? Ah, vou ao shopping, compro uma roupa bonita e tal, e aí saio, mas na frente da loja tem uma outra loja, tem uma outra vitrine. E aí você já não olha mais para a sacola que tá dentro da sua sacola, você já está olhando para outra É, vitrine. O tempo todo você quer aquilo que está fora de você, que tem a ver com o desejo e amar e desejar, né? Do Platão, assim, o Platão fala muito sobre isso. Mas acho que tem uma pergunta que a gente pode fazer assim, você quer ficar rico para fora ou para dentro, né? Eu acho que a gente fica tão ligado naqueles valores que a gente quer ostentar, né? E eu acho que quando a gente se desliga desses valores, entender, para mim, por exemplo, né, eu vou em eventos que tem influenciadores ricos, pessoas que estão sempre se fotografando, fazendo stories lindos, maravilhosos, pessoas que não tem verdinho no dente, né? Parece que aquela pessoa é uma boneca é, Barbie perfeito o tempo todo. E aí eu chego lá com o meu Ford Ka 2020, né, para parar no, no estacionamento, e entrego para o manobrista e falo assim: você nunca viu um carro tão bonito como esse, me confessa. Porque eu sei que eu estou num lugar que eu causo um estranhamento. Mas eu acho que fazer as pazes com isso, assumir que eu sou uma pessoa que gosta de coisas boas, tenho um bom gosto absurdo, tenho mesmo, mas eu me conformo com várias coisas que me servem, sabe? Assim, não vai dar pra. Ai, meu joelho, cara, que foi foda. Então é isso, não vai dar, não vai dar, e eu acho que isso me ensinou muito. Aí eu sei que a gente já tá terminando, mas é porque eu lembrei de uma coisa que a Fernanda Torres falou que eu achei muito legal. Em alguma entrevista que ela deu essa semana, ela falou que está muito feliz por isso ter acontecido, essa indicação para o Oscar, esse Globo de Ouro,
ter acontecido num momento de tanta maturidade, né? Que ela está com quase 60 anos. Se ela fosse mais jovem, ela não ia saber encarar tudo isso com essa maturidade que ela está tendo. Talvez ela tivesse mais dificuldade de lidar com, né? Porque ela sabe que ela já conseguiu muita coisa. Então, assim, ela já não está mais, ela já se considera com a missão cumprida. O que vier depois disso já é muito lucro e tal. E eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento de maturidade, nós, mulheres de 40, 50, 60, a gente tem mais possibilidade de olhar para a nossa vida com uma maturidade de se contentar mais com o que a gente É, tem, para que a gente consiga conquistar o que nos falta e também valorizar o que nos falta e não ficar subindo o sarrafo o tempo todo. Porque eu perfeito. fiz isso muitas vezes, né? Enquanto eu fui trabalhando com publicidade, eu aumentava o meu salário e meu padrão de vida ia aumentando cada vez mais. É claro que a gente quer sempre aumentar o padrão de vida. Mas quando a gente vai amadurecendo, a gente tem essa chance de fazer essa matemática ficar mais equilibrada, né? Sim. Voltamos para o começo, que é sobre o equilíbrio, né? É, A matemática também quer dizer sobre o equilíbrio, senão ela vai virar uma dízima periódica, não tem fim, e a gente vai chegar um dia que vai dizer e valeu a pena isso é, tudo, né? Então, é bom conversar sobre isso com a nossa turma, porque é 40 a mais e tem uma lógica de encarar a vida e de entender o que se quer diferente de quando nós mesmas tínhamos 20, 30 anos, né? é. Então, primeiro te agradecer pelo papo, foi uma delícia, eu já estava Eu, com muita saudade. A gente vai estar aqui domingo de novo, nós duas, com filho de outro mim. tema, então É, vamos trazer algumas outras coisas. A turma que está aqui querendo, né, viver essa história aí do Ano Novo Vida Rica, repriso aqui o convite de se inscrever gratuitamente lá no link da minha bio. São 3 dias em que a gente vai viver sobre organização e planejamento financeiro, onde vai ter entrega de verdade, onde não tem pegadinha e nem, né? De fato, são 3 aulas que eu entrego muita coisa. A gente vai para uma sala do Zoom, mulheres que entenderam das suas necessidades, entenderam que precisa mudar algumas coisas, mulheres que entenderam que agora precisa de fato tomar alguma atitude, mas tomar uma atitude não dissociada das outras coisas importantes da vida. Vamos fazer com que essa matemática aí faça funcionar. Eu tô bem feliz aí com esse movimento. Já tem um monte de gente inscrita, então acho que vai ser bem bonito, Cris. Eu fico vai sim. feliz em pegar uma nova turma, porque são novas histórias. É muito lindo o que acontece do outro lado das famílias, quando a gente começa a perceber as mudanças do outro lado, principalmente de dizer que mexer com a educação financeira não é prisão, não significa que você vai deixar de fazer as coisas boas da vida, muito pelo contrário, vai te dar liberdade para você fazer sem culpa. Eu acredito muito nisso. Então, obrigada por você estar aqui, meu amor. Eu adorei, querida. Eu que agradeço. Na hora que se você for salvar lá a live, Vou. me coloca em Ah, Colab para as pessoas vamos aqui fazer isso. poderem ver também, tá? Ótimo, Foi ótimo. ótimo o nosso Um papo. Foi muito bom, muito beijo. cheio de insights bons, Foi né? mesmo. O da cenoura foi o que eu mais gostei, né? Tem muitos comentários legais, fico feliz. Muito, Foi quando a muito gente tem bom. dinheiro, a gente tem escolhas de se estressar ou não, de equilibrar. Quando você não É, tem nada, é mais difícil. É verdade. É. é muito Foi lindo. muito legal. Um beijo para cada um de vocês. Excelente semana pra gente. Que o Papai do Céu nos abençoe. Até mais. Amém, amém. Beijão. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.